O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: casas que Jesus visitou. Nós teremos muitas casas para citar aqui, mas elencamos algumas poucas para você entender como Jesus se relacionava com as pessoas diante das suas necessidades, das suas misérias. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Jesus, ele o tempo inteiro na Bíblia se manifestava, se comunicava com as pessoas, com seus discípulos, usando figuras de linguagens, especialmente essa forma conotativa, esse sentido figurado. Ele usava muita metáfora, muita alegoria, para que as pessoas tentassem entender aquilo que, com simplicidade, cujo coração aberto entende, o coração todavia endurecido não é capaz de entender. Por isso que Jesus falava: quem tem ouvidos ouça o que diz o Espírito das igrejas. E nesse tema de hoje, veremos aqui algumas casas que Jesus visitou e mudanças, milagres ocorridos naquelas circunstâncias de sua visita. Jesus quer que o nosso coração seja a sua casa, seja a sua morada. Mas Ele também quer que a tua residência, o local onde você vive, aquele que tem o CEP, onde você recebe as cartas do seu correio, aquele que quando você nos convida para visitar a gente sabe onde ir, é essa casa também que Ele quer que se transforme em um lugar de oração, em um lugar de culto. Nunca que isso vire uma célula, ou vire uma congregação, ou quem sabe uma denominação religiosa. Absolutamente, Ele quer que você viva na prática esse evangelho, que é vida, que é totalmente transparente ao Espírito, aquilo que Ele vê pelo coração e não através de uma liturgia. Então eu elenquei algumas casas aqui que Jesus visitou, e a partir do primeiro milagre que aconteceu com Jesus, me chamou a atenção de falar sobre a casa em Caná da Galileia, que foi o primeiro milagre que ele fez no começo do seu ministério, onde ele manifestou, ele revelou a sua glória, transformando água em vinho naquele casamento judeu, uma festa tradicional, que a falta de vinho traria vergonha aos próprios noivos, e ali ficou aquele clima de constrangimento. Maria, mãe de Jesus, falando: faz alguma coisa, filho, mulher, não é chegada a minha hora, que tenho eu contigo. Surgiu aquele diálogo todo, e os discípulos também ali preocupados, o que ele vai fazer? Até que ele toma a iniciativa, pede que aqueles discípulos peguem 6 talhas, que eram talhas usadas pelos judeus para lavar os pés quando alguém chegava em casa, é uma tradição judaica. Pega essa talha, de 6 talhas de 80 a 120 litros, que cabe cada talha, enche de água e leva lá para o mestre, que ao ele receber, manda ele experimentar o vinho que está ali. E naquele momento, aquele homem prova aquele vinho como jamais tinha provado. E ele comenta algo muito interessante, né? Todos realmente servem primeiro o melhor vinho. Depois que todo mundo já encheu a cara, qualquer coisa, tudo é bebida, aí o pessoal serve qualquer coisa. Mas ali Deus havia reservado o melhor para o final. É assim que Ele quer fazer com cada um de nós. Aquela casa, quando ele visitou aqueles noivos que estavam comemorando as suas bodas, a alegria foi devolvida para aquele lugar. E há pastores que muitas vezes criticam o porquê de o primeiro milagre que marcou o ministério de Jesus foi transformar a água em vinho, quando ele podia ter curado um câncer, uma lepra. Mas a imbecilidade desses pseudo-pastores é tamanha que eles não entendem, como o próprio profeta Neemias fala na sua palavra, que é justamente a alegria do Senhor que nos dá força. E nada é melhor do que no momento de constrangimento, onde culturalmente aquilo se fazia necessário, e Jesus chega ali e traz a alegria através do milagre da transformação, evidenciando algo sobrenatural. Ou seja, não era tão somente uma alegria pelo fato do vinho surgir do nada, mas pelo fato da alegria ser restituída naquela casa onde Jesus passou. Outra casa que me chama a atenção também é a casa daquele fariseu, Simão, onde Jesus é convidado para jantar, e de repente a porta está aberta, entra uma mulher, já sabendo que Jesus ia comer naquela casa. Ela entra e imediatamente se joga aos seus pés, se ajoelhando, começa a beijar os pés do Senhor. Jesus derrama sobre ele um frasco cheio de alabastro, que é um perfume caríssimo. Para vocês terem uma ideia, ele valia em média de 300
denários, que era um salário de um ano, ela derramou sobre os pés de Jesus, ungindo os pés dele, em meio a lágrimas, cheias daquele amor devocional, chorando. E ali aquele povo começou a criticar, a murmurar, mas que negócio é esse? Se ele fosse profeta, ele não estaria tocando nessa mulher imunda, que negócio é esse? Jesus dá uma moral neles. Eu entrei aqui, 3 coisas eu observei, Simão, que era o fariseu que tinha recebido ele. Cheguei na tua casa, como a tradição manda, tu não me deu nem um pouquinho d'água para lavar os pés. Entrei aqui, tu não me deu um ósculo santo, ou seja, um beijo para me cumprimentar. Não ungiu minha cabeça. E essa mulher, todavia, se derramou na minha presença, enxugando os meus pés, me ungindo, me abençoando. E só pelo amor que ela demonstrou para mim, a própria fé dela fez com que ela seja perdoada de todos os seus pecados. E vocês não entenderam esse mistério. E aquilo foi um impacto naquela cultura local, porque eles não entenderam aquele mistério e só quem era espiritual poderia discernir o que Jesus acabava de fazer, porque aonde estava o pecado entrou com perdão, e aonde entra perdão entra paz, irmãos. E é isso que Deus quer fazer em cada casa que Ele visita. Outra casa que Jesus visitou também, a casa de um baixinho, barrigudinho, que nem eu assim, careca, chamado Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos da época, que roubava, era um salafrário, adorava pegar dinheiro das pessoas, cobrar além daquilo que era devido ele cobrar. Mas de repente algo o inquietou, e ele despertou um interesse em conhecer Jesus. Ele subiu numa figueira, num sicômoro, chamado na época, uma planta típica daquela região, para enxergar Jesus, porque ele era muito baixinho. E Jesus, ao observar que ele estava vendo, ele falou para Zaqueu: Zaqueu, desce, que me convém jantar contigo essa noite. Ele se convidou, o próprio Jesus, para entrar na casa dele. E ele também, constrangido em receber Jesus, outros pagãos estavam juntos ali. Mas que negócio é esse, Jesus? E na casa desse fariseu, desse cobrador de impostos? E ali o próprio Zaqueu, pela presença tão somente do amor vivo, do amor que é o verbo encarnado naquela casa, houve um profundo arrependimento. E ali ele disse para Jesus: Jesus, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu quero restituir as pessoas que eu ludibriei. Metade do meu patrimônio eu quero dar aos pobres, e vou restituir 4 vezes mais aqueles que eu roubei. E Jesus falou: hoje entrou salvação nessa casa. O próprio Jesus glorificando ao Pai em ver um ímpio se arrependendo do seu pecado. É assim que Jesus se porta quando ele entra na casa de um pecador. Mais adiante, Jesus visita Simão Pedro, próprio apóstolo, cuja sogra estava enferma. Ele a convida, ele sai da sinagoga, vai até a casa de Simão, e chegando lá ele comunica: a minha sogra está doente. Ele se aproxima dela, estende a mão, ela é instantaneamente curada de febre, e ao ser curada, imediatamente ela se levanta daquela cama. Sabe-se lá o que ela vai servir, se é um cafezinho, um pãozinho de queijo, ou um pão ázimo, algo da culinária da época, e começa a servir a Jesus naquele exato momento em que ela foi curada. A Bíblia não nos conta se ela tomou algum medicamento, se havia alguma espécie de dipirona, de novalgina naquela época. O que se sabe é que aquela febre matava naquele tempo. E ali Jesus entrou com a cura. E aonde alguém reconhece que a cura vem pelas mãos do Senhor, ela não consegue permanecer indiferente. Ela automaticamente se coloca como serva. E assim foi aquela sogra de Pedro. E ao servir, no dia seguinte amanheceu, muitos outros chegaram naquele local e foram curados, cegos, paralíticos. Por isso que o posicionamento de uma pessoa diante de um milagre de Cristo, quando ela se posiciona em contar, e não somente pregar, mas em ser testemunha daquilo que ele fez, já começa a alcançar outras pessoas. Portanto, aquele ide a todo mundo e pregar o evangelho, muitas vezes se confunde em ide e fazei discípulos, em ide e sereis minhas testemunhas. Para que você compreenda que você contar o que Jesus fez na sua vida, muitas vezes vale muito mais até do que uma pregação. Depois, Jesus visita a casa de um xará meu. Sabia que Jesus esteve na casa de Jairo? Não necessariamente essa casa onde eu moro, mas o Jairo daquela época. E ao chegar na casa dele, muito pouco antes, ele procurou Jesus no meio de uma multidão, pedindo socorro, que a filha dele estava enferma. E no meio do caminho, ele obviamente já indo em direção à casa de Jairo para orar por aquela menina que estava enferma, aparece uma mulher doente que toca nele. Ele se sente apertado em meio à multidão e pergunta assim: quem me tocou? E alguns dos discípulos falam assim: você está me tirando uma onda, Jesus? Você está sendo apertado no meio dessa multidão, vem querer perguntar quem te tocou. Não.
Alguém me tocou diferente, não foi um toque comum, não foi um toque qualquer, não foi um toque religioso, não foi um toque simplesmente para dizer que me tocou, não. Foi algo diferente, porque de mim saiu virtude. Quando nós tocamos de maneira diferenciada, de maneira sincera em Jesus, não importa o que você seja, não importa o que você tenha, como aquela mulher que há 12 anos já tinha gastado tudo, diz a Bíblia, gastou fortunas com a medicina e nada acontecia de cura na vida dela. E ao tocar, ela se prostra na presença de Deus, instantaneamente ela foi sarada. Lembremos-nos que Jesus está indo em direção à casa de Jairo para orar pela suposta filha que já está praticamente morrendo. Ao caminho, nesse meio tempo que ele cura aquela mulher, alguém fala: Jairo, não incomodes o mestre, já é tarde, tua filha morreu. Jesus automaticamente, vendo aquela angústia que entrou no coração de Jairo, Jairo não dá bola para isso, então somente creia. Há coisas que nós não temos que compartilhar. Há fé, há choros, há lágrimas. Nós temos que carregar no nosso coração em silêncio. Porque a incredulidade que está à nossa volta não permite que nós desfrutemos de algo maior que Deus quer fazer. Para que então o nome do Senhor venha a ser glorificado. E ali chega Jesus com seus discípulos, mais pessoas querendo entrar naquele quarto, vendo aquela menina supostamente já morta, porque ela de fato estava morta, mas ele convida tão somente Pedro, Tiago, João e os pais, pai e mãe, o Jairo e a esposa. Entrem no quarto, fecha a porta, vamos conversar aqui agora. Assim como Jesus fala: quer falar comigo? Entra no teu quarto, entra no teu quarto, fecha a porta, fala comigo em secreto, e eu em secreto que ouvirei a tua oração, responderei e colocarei à tua disposição tudo aquilo que tu me pedes. E ele falou: a menina não está morta, a menina apenas dorme. Porque para Jesus, a naturalmente morta, para ele, a menina apenas dormia, porque Jesus não reconhece a morte, ele reconhece a vida. E a morte para ele é tão somente um sono, do qual seremos despertados. E ali ele falou: Talita cumi, que representa dizer: menina, levanta. Ele pega pela mão, e a primeira coisa que ele manda fazer com ela, depois que ela desperta, dê de comer para ela. Muitas vezes estamos mortos nos nossos delitos e pecados, e nos esquecemos que precisamos nos alimentar da palavra. O feijão e o arroz que nós precisamos, ele é espiritual, porque nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ali, aquela família onde existia a morte, entrou o poder da ressurreição, na casa de Jairo. E a menina tinha quase 12 anos. Uma coisa interessante que me chama a atenção, que não por coincidência, mas por Jesuscidência, aquela mulher do fluxo de sangue fazia 12 anos. Não quero aqui ser numerólogo, mas vemos ali Jesus escolhendo 12 discípulos, esse número de discípulos que acompanhou com ele, que depois houve um que o traiu, depois aquele foi substituído. Aí aparece essa mulher com 12 anos, já doente, enferma e é curada. Não se preparou para receber Jesus, não estava em casa, estava na rua. Ao passo que a menina, que estava para completar 12 anos, mostrando nessa cristocidência, que independente da menina estar dentro de um teto, numa casa, ou mesmo na rua, vindo ao encontro de Jesus, ele não faz acepção de pessoas, ele não lança em rosto, ele socorre e abençoa, trazendo milagre. Outra casa que Jesus visitou, as Escrituras nos contam que foi a casa de Marta e Maria. E essa casa é muito interessante porque a Marta é aquele tipo de pessoa que está sempre preparando a casa, mais ou menos que nem a pastora Denise de vez em quando fica a Marta aqui em casa, prepara o café para receber os irmãos. Muitas vezes os irmãos que vão participar conosco da reunião chegam mais cedo, fazem uma boquinha, porque é praxe do cordão servir café aqui. E aquela situação de Marta, e a Maria está ali sentada aos pés do Senhor, e a Marta se incomodou, ficou chateada. Jesus, dá um toque para Maria aí, pô, não te incomoda que ela não vinha me ajudar aqui a preparar um cafezinho para ti? Oh, Marta, está te ocupando com coisa que não tem valor. Ela escolheu a melhor parte, Marta. Você fica se ocupando com determinadas coisas. Certa é a Maria, que está aproveitando a minha passagem aqui, que é muito rápida. Certa é ela que fez a melhor escolha. Você está se ocupando com muitos pensamentos, com muitas ocupações. Marta, para. A Maria, ela escolheu a melhor parte. É o que o comodismo da religião faz, irmãos. Acreditando que qualquer coisa mereça mais atenção do que estarmos por inteiro na companhia, na presença de Jesus. E ele ali mostrando amizade, mostrando comunhão, para que nós aprendamos que com essa visita à casa de Marta e Maria, Deus quer provocar uma reunião, assim como a reunião do cordão. Nas casas onde nós nos colocamos sempre à disposição de visitar, para que você também seja abençoado assim como a Maria aos pés de Jesus.
E se tem alguma Marta, naquele momento ali, para tudo e ouve a palavra, assim como nós convidamos as pessoas que participam conosco pelo Facebook e depois no YouTube, para que deem total atenção, não fiquem titubeando, cocheando, vendo, assistindo ao vídeo e fazendo outras coisas. Você nunca está por inteiro na presença de Deus. Você não consegue nem entender. Eu leio, pastor, e não entendo. Mas é claro que está que nem Marta na presença dele, e não como Maria, que se jogou aos pés dele por inteiro e discerniu o que Jesus foi fazer naquela casa. Glória a Deus. Outra casa, a casa de um sem-teto. Jesus visitou um cara sem teto, um tal de gadareno. Pensa num cara endemoniado, irmão. Alguns chamam de Gerezeno, Gerazeno. Esse gadareno, ele era assim chamado porque ele habitara em Gadara, que era uma das 10 cidades autônomas da Decápole da época, uma cidade rica, luxuosa e habitada por nobres gentios, não judeus, situada a sudeste do Mar da Galileia. E ao Jesus desembarcar, veio ao seu encontro um homem tomado de espíritos imundos e que morava nos sepulcros, dormia em cima de sepulturas, cheio de demônios. E os demônios o dominavam, o atormentavam, não queriam sair dele. Mas ele, naquele momento de consciência, ele se aproximou de Jesus e os demônios que estavam nele falavam pela boca dele, rogando a Jesus para que não os expulsasse. É como uma pessoa vem pedir socorro, mas ao mesmo tempo não quer. É aquela pessoa que vem para Jesus, mas daqui a pouquinho não quer mais. É aqueles que chegam no cordão, ouvem uma palavra, daqui a pouco evapora, some. Não quer mais saber de nada, porque não permitiu Deus fazer o processo de libertação para caminhar nessa liberdade para a qual fomos libertados. E assim era esse gadareno. Ele se aproxima de Jesus naquele instante em que os demônios não estão oprimindo a sua mente, mas ao se aproximar, porque a treva não subsiste, não resiste à luz, ele fala: por que tu vem nos atormentar aqui? O que tu queres? E Jesus, ao falar, sai dele. Eles pedem: não nos deixe só, mas qual é o teu nome? E ele responde para Jesus: o meu nome é Legião, porque somos muitos. Mas qual é o teu nome? E ele responde para Jesus: o meu nome é Legião, porque somos muitos. Havia muitos demônios que habitavam na mente daquele homem. E ele era contido com cadeias, com correntes. Aquele homem não tinha nada que o aprisionasse, ele arrebentava tudo. Mas ele fez um pedido específico para Jesus. Os demônios que estavam nele falaram claramente: não permita que nós fiquemos vagando, não nos expulse desse local, não permita que a gente saia daqui de Gadara, mas permita que nós entremos naquele rebanho de porcos, que havia manadas de porcos, criadores, porque era uma cidade muito rica, uma suinocultura, onde aqueles porcos eram obviamente criados para venda, para corte. Eles pediram aos demônios que entrassem naqueles porcos, e Jesus assim permitiu. E aqueles porcos se lançaram no abismo, eram mais de 2.000, dizem as escrituras, e todos aqueles porcos morreram naquele abismo. É importante aqui, irmão, nós aprendemos muito que demônios, eles são territorialistas. Por isso é importante a oração de libertação, que muitas vezes você se sente oprimido num local, não entende porquê, e Deus quer que você trabalhe isso, que você entenda. Deus está falando com alguém aqui essa noite, certamente, para que através da oração, o próprio Deus expulse esses demônios da tua vida e mande para longe, mande para o abismo, assim como aqueles porcos. Evidentemente que aquilo ali atrapalhou aqueles criadores. Os que viram, os que testemunharam, ficaram em choque, foram à cidade, na parte central ali daquela cidade, contar o que tinha acontecido. Reuniram-se vários criadores, os que não sabiam ficaram atordoados. O que houve? Que negócio foi esse? Vendo aquele homem que era louco, estava totalmente com juízo, não estava mais nu, estava vestido. E aquele questionamento, eu sei que todos ficaram revoltados com o prejuízo que a presença da luz, que é o próprio Cristo, causou a eles, e pediu que eles se retirassem. Imediatamente Jesus entra no barco, aquele gadareno entra junto, pedindo: mestre, eu posso ir contigo? E Jesus fala claramente: volta para a tua família. O que eu aprendo aqui, que muitas vezes, contrariando a religião que quer testemunho, que seria muito importante um gadareno estar conosco para testemunhar: temos hoje um gadareno liberto aqui entre nós. E Jesus não estava preocupado com isso. Jesus queria que ele voltasse para a sua família. E lá em Decápolis, ele contou e mostrou o que Jesus havia feito com eles. E diz as escrituras que todos foram profundamente tocados. Todos foram abençoados. Todos se maravilharam com aquilo que aconteceu com aquele homem. Por isso, muitas vezes, há pessoas que são alcançadas por Jesus, libertas por Jesus, mas nem todas vão ficar dentro de uma denominação cristã. Algumas vão caminhar como o Gordão caminha. Algumas vão usar desse testemunho e visitará algumas decápolis que tem por aí, para que nós, enquanto testemunho, enquanto carta viva, contemos aquilo que Jesus fez e está fazendo em nossas vidas.
Outra casa que Jesus visitou que nos chama a atenção, a casa dos discípulos que estavam a caminho de Emaús. A Bíblia fala o nome de um deles, que é o Cleopas. Eles estavam atormentados, entristecidos com a crucificação de Cristo. E chegando ali, chega o Cristo do lado deles, eles não reconhecem Jesus. O que vocês estão chorando? Senhor, homem, onde é que tu vem? Tu não viu a tragédia que aconteceu agora? Morreu o nosso Salvador, que dizia, mas vocês não entenderam o que estava escrito em Moisés? Ele começou a contar tudo que estava no Antigo Testamento, que aconteceria com eles e tal. E no determinado momento que está chegando na casa deles, Jesus simulou que iria andar ainda algumas milhas. Eles convidam Jesus a chegar com eles, sentam-se à mesa e no partir do pão, eles reconhecem Jesus. E ao reconhecer, Jesus desaparece. Por que ele faz isso? Toda vez que Jesus nos dá visão espiritual, ele para de ser nosso babá e permite que nós andemos sozinhos, porque ele sabe que o nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, ele enviou o terceiro da Trindade para que nos console, para que nos acompanhe a nossa caminhada aqui na terra. E Jesus se afasta para que eles possam ter a experiência futura de, junto com a igreja, como está escrito em Atos capítulo 2, aguardar a vinda do Espírito Santo. O cenáculo, depois, outra casa dos discípulos, onde estavam todos reunidos, menos o Tomé, viram Jesus ultrapassar a parede, chega ali, visitou rapidamente, come alguma coisa com eles, vai embora. Depois Tomé fica sabendo, 8 dias depois Tomé aparece, ainda incrédulo, Jesus destruindo a incredulidade, toca nele e reconhece meu Senhor e meu Deus. E ali Jesus fala claramente para ele, Tomé, tu está acreditando porque tu viste, porém muito mais bem-aventurados são aqueles que não me viram e creram. Ali Jesus destrói a incredulidade naquela visita. A casa que Jesus quer visitar agora é a sua. Ele já esteve aí? Já chegou na sua casa Jesus? Observemos que todas as casas que ele entrou, alguma transformação aconteceu. Onde tinha tristeza, entrou a alegria. Onde tinha culpa, entrou a libertação. Onde tinha cegueira espiritual, entrou a visão, entrou a salvação, entrou a fortaleza da fé. E através da sua amizade, o próprio Jesus mostrou que naquelas casas ele queria estabelecer uma comunhão, a própria salvação, como a de hoje, que Jesus quer que como igreja, com bom e suave é que nós consigamos viver em união. Onde tanta facção, tanta divisão existe, porque a minha igreja é melhor, porque a tua é melhor, e Jesus nas casas mostrando que ele queria se tornar corpo conosco, sendo cabeça desse corpo. Em Mateus 28, depois de ressuscitado, Jesus marcou a sua última visita na Galileia, numa montanha por ele mesmo designado, e lá o viram e o adoraram. E mesmo alguns duvidando, Jesus afirmou que foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra, e os instruiu ao ide, fazendo discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, esse é o trabalho que nós do Ministério Cristão Cordão de Três Dobras fazemos, respeitando obviamente o que está escrito em 1 Coríntios 7:20, onde cada um permaneça na vocação para a qual for chamado. Mas nós do Cordão estamos aqui para te ensinar a fazer da sua morada terrena, do seu lar, não só da sua casa, mas do seu corpo também, um lugar de oração, um lugar de culto, um lugar de milagres, clamando a Deus para que você se reconheça individualmente como o próprio templo do Espírito Santo. É isso que nós do Cordão fazemos, para que a sua mente, o seu entendimento se abra e você consiga discernir o evangelho da religião, caminhando nessa terra como corpo, caminhando como igreja viva do Senhor, para que todos nós nos preparemos, não apenas para visitar Jesus, mas para morar na casa de Deus, nas mansões celestiais, porque lá, segundo a sua palavra, há a promessa que existem muitas e muitas moradas. Haveria mais casas para falar aqui que Jesus visitou, mas essa, até aqui, foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Esse dia 30 de março, no ano de 2022, na reunião do Cordão. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as infinitas misericórdias e consolações do Santo Espírito de Deus estejam sendo derramadas sobre cada um de nós. Damos por encerrada mais uma reunião do Cordão. Se encheu de riso e a nossa vida se encheu de canto. Pra que viver sofrendo assim?
estão chorando, tudo coopera para aqueles que o amam. Foi Jesus quem me libertou, cuidou de mim, transformou meu coração. Foi Jesus quem me libertou, cuidou de mim, transformou meu coração. Aquele que semeia e vai chorando, quando colher retornará cantando. Dos teus problemas Deus está cuidando, ajude aquele que está precisando de Jesus, o Salvador, para transformar sua vida e salvar. De Jesus, o Salvador, para transformar sua vida e salvar. O tempo de cantar está chegando, até a tristeza já está se alegrando. Hoje meu Deus pode enxugar seu pranto, se você crê, agradeça louvando. Foi Jesus, meu Salvador, que cuidou de mim, transformou meu coração. Foi Jesus, meu Salvador, que cuidou de mim, transformou meu coração. Transformou meu coração. Me deu de amor e compaixão, e através do seu perdão me trouxe vida e salvação. Obrigado, irmãos. Obrigado a todos vocês. Que a graça e a paz estejam com todos, em nome de Jesus. Obrigada pela presença de todos.